E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Minha amiga e meu amigo ouvinte, nós temos falado sobre Abraão e Isaque. Nós temos ensinado, nós temos pregado, nós temos escrito mensagens, enfim, nós temos exaustivamente levado as pessoas à ideia do que foi Abraão e a sua atitude de fé, que foi colocar Isaque, seu filho único, no altar para o sacrifício. É loucura, é loucura. É loucura para os que não são da fé, para os incrédulos. É loucura para os ímpios. É loucura para os que servem o mal. É loucura para aqueles que não discernem, que não entendem o valor espiritual de um sacrifício no altar do Altíssimo. Você sabe que Jesus fez a seguinte pergunta para os religiosos. Os religiosos eram tidos, na época de Jesus, eram tidos como pessoas respeitadíssimas. Porque o que elas diziam, as pessoas religiosas, o que eles diziam era lei. Eles impunham regras e leis e doutrinas que nada tinham a ver com a fé, com a misericórdia, muito menos com a própria justiça. Jesus disse para esses religiosos, mestres na lei judaica, insensatos e cegos. Insensatos e cegos. Olha, imagine você, se os religiosos, os que ditavam as normas religiosas, eram insensatos e cegos para Jesus, você imagine o resto do povo, que não tinha nenhum conhecimento das coisas de Deus, que é o que acontece nos dias atuais. Então, muitas pessoas têm criticado severamente o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus, porque nós temos assumido aquela fé bíblica, a fé na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa fé não está fundamentada na palavra do Bispo Macedo ou de qualquer outro bispo ou pastor. Não. A nossa fé não está fundamentada num filósofo ou numa pessoa muito inteligente e culta. Não. A nossa fé tem estado apoiada na palavra de Jesus. Veja só o que ele disse para estes religiosos. Insensatos e cegos. Qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? De outra feita, ele falou, qual é mais importante, o ouro ou o altar que santifica o ouro? Você pode ler isso em Mateus capítulo 23, versículo 17, e 18, 19, 20, vai por aí. Então, Jesus faz
essa pergunta para aqueles religiosos: qual é mais importante? Qual é maior? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? Qual é maior? O mais importante, o ouro ou o altar que santifica o ouro? Porque aqueles homens religiosos, os judeus, eles prezavam mais o ouro, a oferta, do que propriamente o altar. E Jesus estava dando um ensinamento para eles e para nós, dizendo o seguinte: o ouro representa a vida do ofertante. Mas o altar, que santifica o ouro, representa o Deus Altíssimo. Então, quem é mais importante? O ser humano, a criatura ou o Criador? Quem é maior? A criatura ou o Criador? O ouro que se depositava no gasofilácio simbolizava o ofertante. Simbolizava o ofertante. Mas os judeus, naquela altura, eles consideravam o ouro mais importante do que o altar, que santificava o ouro, que consagrava o ouro, que separava o ouro para Deus. Ora, é claro, é óbvio que quando a pessoa não tem entendimento espiritual, quando ela é cega, quando ela é insensata, ela preza mais o ouro que se troca, que se compra, que se adquire bens materiais, do que o altar que está lá parado, que é um espaço físico alto, no lugar alto, onde se faz sacrifícios ao Deus da Bíblia, ao Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Ora, verifiquemos, por exemplo, minha amiga e meu amigo ouvinte, que Abraão levou 3 dias até chegar no altar do sacrifício e apresentar o seu filho para Deus. Não apresentá-lo, digamos assim, teoricamente, não. Abraão ia matá-lo. Abraão amarrou seu filho na lenha, colocou no altar e estava com a faca, com um punhal pronto para tirar a vida do filho, porque Deus havia pedido. Quem era maior? Abraão, Isaque, ou o altar que estava recebendo aquela oferta? É claro que era o altar, porque o altar é que santifica a oferta. A oferta fora do altar não é santificada. Não tem valor nenhum para Deus, é zero. A oferta só tem valor para Deus no altar. Fora do altar, ela não tem sentido. Por quê? Porque a oferta representa a vida. Abraão estava sacrificando a vida do seu filho. Ele não estava sacrificando o ouro, ele não estava sacrificando dinheiro, ele estava sacrificando o próprio filho, que representava o seu temor, a sua fé, a sua consideração para com Deus, a sua obediência para com Deus, com obediência incondicional. Então, por exemplo, quando nós colocamos no altar os nossos sacrifícios, o valor não está no peso do ouro ou do dinheiro, do montante. O valor está no nosso ser,
o nosso coração. Porque lembra que Jesus disse: onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então, quando a pessoa coloca o tesouro no altar, o coração dela está onde? No altar. É isso que Deus quer. É isso que Deus preza. Porque Deus não precisa de ouro, de dinheiro, não precisa de nada. O que Deus precisa? Nós é que precisamos. Mas quando nós, num ato de fé, pura fé, depositamos no altar o nosso sacrifício, na realidade, nós estamos depositando a nossa vida por inteiro no altar, dizendo: ó Senhor, aqui está a minha vida. A partir desse momento, eu renuncio a minha vida, eu nego a minha vida, eu nego a minha vontade, eu nego os meus próprios sonhos, os meus próprios projetos, para viver os teus sonhos, para viver os teus projetos, para fazer a tua vontade, para viver de acordo com a tua vontade. Quando a pessoa coloca, então, o seu tesouro no altar, é a sua vida que está ali no altar. É claro, quando ela coloca parte do seu tesouro, é claro que ela não está colocando toda a sua vida. Ela está colocando parte de si. Mas Deus não aceita. O altar só santifica a oferta perfeita, a oferta por inteiro, a oferta integral. Deus não aceita você pela metade. Quando você se casou, você entregou sua vida pela metade para outra pessoa? Não. Quando nós nos casamos, nós não entregamos 100% da nossa vida para outra, e a outra entrega a vida inteira para nós. Quer dizer, essa entrega demonstra o nosso amor, demonstra a nossa fé um no outro. O mesmo acontece no altar. Quando você coloca o tesouro no altar, é a sua vida. Agora, é claro, se você coloca parte do tesouro, se você fica com um pedaço do seu coração ou um pedaço do seu tesouro lá fora, então o seu coração está lá, um pedaço lá fora. Então, aquele tesouro, aquele ouro que você colocou no altar, não tem valor. Deus não aceita. Minha amiga, meu amigo ouvinte. É tudo ou nada. Quem quer tudo de Deus tem que estar preparado para colocar o seu tudo no altar, toda a sua vida. Deixar os seus pecados, deixar a sua vida corrupta, suas mentiras, seus enganos, suas prostituições, seu paganismo, deixar sua terra, sua parentela, deixar os seus amores de lado e colocar tudo no altar. É difícil? É claro que é difícil. É claro que é difícil. Jesus disse: o caminho que leva, que conduz à vida eterna é estreito, apertado. E disse mais: são poucos os que acertam com ele. Porque nem todos querem abrir mão do material pelo físico, pelo espiritual. Ninguém quer abrir mão do reino deste mundo pelo reino dos céus, o reino de Deus. Porque dizem assim: não, peraí, a oferta, o ouro, o reino deste mundo eu posso tocar, eu posso ver, eu posso sentir, eu posso usufruir, mas o reino dos céus é uma coisa vindoura. O reino de Deus é algo que eu não vejo. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte. Mas quando você coloca no altar toda a sua vida, é porque você demonstra, você prova para si próprio e para o próprio diabo que a sua vida não mais lhe pertence e que você crê de fato e de verdade naquele que é representado pelo altar. Foi essa
atitude de Abraão. Hoje nós temos Abraão como referencial de fé. Referencial de fé. Ele foi e é o nosso pai na fé. Todas as promessas de Deus feitas a ele foram cumpridas. E o texto sagrado ensina que Abraão viveu 175 anos em ditosa velhice. Ele não morreu de doença, de enfermidade, não. Ele morreu em ditosa. Sabe lá o que é morrer de velhice? Sabe lá o que é morrer de velhice? Você simplesmente, igual um passarinho, fechar os olhos e passar para a eternidade? Que é o mais difícil neste mundo, né? Você vê muita gente morrendo de desastres, atropelamentos, acidentes, doenças, enfermidades ligados à máquina para cá, máquina para lá, médicos, e enfermeiros, e injeções, e remédios, e antibióticos, e, enfim, uma série de coisas. As pessoas morrem normalmente morrem no sofrimento. Mas Abraão morreu em ditosa velhice. Ditosa velhice. Quer dizer, uma velhice abençoada, uma velhice feliz. Ele cansou de viver. Eu creio que ele deve ter pedido: meu pai, meu Deus, eu não quero mais ficar aqui, me leve. Ele morreu de velhice. Por quê? Porque ele temia a Deus. O seu coração não estava nos seus bens, nas suas propriedades, no seu dinheiro, nos seus servos, nas suas ovelhas, seus camelos, seus bois, nada disso. O seu coração não estava no seu filho Isaque. Se tivesse, ele não teria colocado Isaque lá no Monte Moriá e preparado para sacrificar. Ele não sacrificou o filho, não é porque ele não quis, não. Ele estava disposto a cortar o seu filho ao meio. Ele ia descer o punhal no corpo do seu filho, ele não quis, não. Ele estava disposto a cortar o seu filho ao meio. Ele ia descer o punhal no corpo do seu filho, do seu garoto, e sacrificá-lo a Deus, em obediência à palavra de Deus. Mas Deus gritou lá, a voz de um anjo disse: Abraão, Abraão, não faças nada ao teu filho, porque agora eu sei que tento integralmente no altar. O altar representa a Deus, e a oferta representa o ofertante. Então, se a minha oferta no altar é mais ou menos, ou perto do bom ou do melhor, Deus não aceita. Por quê? Porque é tudo ou nada. Se eu quero tudo de Deus, eu tenho que estar disposto a dar o meu tudo para Ele. É 100%, é toma lá, dá cá. Essa é a lei da fé. Não é a lei, digamos, dos homens. É a lei da fé, a lei espiritual, é a lei do Espírito. Jesus disse: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará em troca de sua alma? As pessoas incrédulas, elas não abrem mão das suas ofertas. Por quê? Porque elas dizem: não, isso aqui eu posso ver, mas o altar eu não estou vendo Deus. Então, elas têm aquele pensamento insensato.
cego, o pensamento de que o ouro tem mais valor do que o altar, que santifica o ouro. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, o ouro no altar representa a sua vida, a sua alma, o seu ser, representa você. E o altar representa Deus, o Espírito de Deus. Quando a oferta é perfeita, a oferta de sacrifício é perfeita, então ela é aceita por Deus e consagrada. Então, você verifica, por exemplo, que muitos testemunhos da Fogueira Santa de Israel, na Igreja Universal do Reino de Deus, muitas pessoas diziam, olha, eu subi no altar chorando, porque eu não podia dar aquilo que eu estava dando. Eu coloquei o meu tudo, eu sacrifiquei o meu tudo, o meu melhor. Eu deixei de fazer isso, fazer aquilo e fazer aquilo outro para colocar no altar. Mas quando eu coloquei no altar o meu ouro, imediatamente, instantaneamente, veio um gozo dentro do meu peito, uma alegria, uma convicção, uma certeza tão grande que encheu minha alma de gozo, de alegria. E eu saí daquele altar, eu desci daquele altar, sem o ouro, mas com a certeza de que o que eu havia feito viria ser multiplicado infinitamente. É a mesma coisa quando Isaac foi abençoado, ou melhor, Isaac abençoou Jacó. Jacó fugiu do seu irmão, porque fraudulentamente ele se apossou do direito da primogenitura. E ele fugiu do seu irmão pelo deserto. Ele não tinha nada, uma mão na frente e outra atrás. Mas ele tinha consigo, dentro de si, a certeza, a convicção plena de que seria abençoado. E realmente foi. Ele foi abençoado. E essa certeza é que você precisa, que eu preciso, que todos nós precisamos, para que venhamos ter a convicção de que o nosso sacrifício não foi em vão e não é em vão. Essa certeza de que somos revestidos quando colocamos no altar o nosso ouro, o nosso tesouro, essa certeza é o Espírito de Deus. Essa fé é o Espírito de Deus. Quando a senhora colocou o seu ouro no altar, embora que o ouro que ela tinha era insignificante, mas era tudo que ela tinha. Quando ela desceu do altar, ela subiu no altar chorando, mas quando desceu do altar, ela desceu gargalhando, dando risos, saltando de alegria, pela convicção que o Espírito Santo lhe havia dado naquele momento. Porque foi feita uma troca. Ela simplesmente trocou a sua confiança no ouro para colocá-la no altar. Ela trocou os valores dela. Ela trocou a sua fé no que ela tinha pela fé no que Deus lhe havia prometido. E essa é a fé. Essa é a fé da Igreja Universal do Reino de Deus. Quem crê vai, quem não crê não vai. Isso é problema de cada um. Jesus não agradou ninguém. Ele salvou os que creram. Ele mesmo disse,
ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Quer dizer, já está condenado. Então, quem não crê, obviamente, a gente não vai tentar, não vai insistir, não vai, e nem podemos tentar convencê-los, porque quem convence da fé é o Espírito Santo, não somos nós. Eu simplesmente falo a palavra de Deus, ensino a palavra de Deus, prego a palavra de Deus. Quem crê, amém. Quem não crê, paciência, eu não vou ficar discutindo, querendo me justificar. Não, essa é a realidade, minha amiga, meu amigo. Jesus chamou os religiosos, os chefes da religião judaica. Jesus disse: vocês são servos e insensatos, porque o ouro não é maior do que o altar. O altar é o que santifica o ouro. O altar que representa a Deus e que recebe o ouro. Se esse ouro realmente simbolizar a vida do ofertante. Graças a Deus. A reunião está nos seus momentos finais e há sinais de corações tocados, impactados, se arrependendo no altar. Batalhas estão sendo vencidas, pela fé eles conseguem romper. Perdão e misericórdia muitos estão a receber. O altar é para isso, o altar é para isso. É o lugar do sacrifício para pôr um fim a toda dor. É ali que o desprezado descobre que tem valor. O altar é para isso, o altar é para isso. É o lugar do encontro com Deus para quem quer se encontrar. O pai está orando como o filho, e uma mãe faz votos no altar de Deus. Corações estão sendo quebrados, tantas vidas mudadas por Deus. Nunca mais eles serão os mesmos, depois que o fogo do altar se acendeu. O altar é para isso, o altar é para isso. É o lugar do sacrifício para pôr um fim a toda dor. É ali que o desprezado descobre que tem valor. O altar é para isso, o altar é para isso. É o lugar do encontro com Deus para quem quer se encontrar. É o lugar do encontro com Deus para quem quer se encontrar. O altar é para isso, o altar é para isso. É o lugar do sacrifício para pôr um fim a toda dor. É ali que o desprezado descobre que tem valor. O altar é para isso, o altar é para isso.
pra vida infinita. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós temos ensinado as pessoas que quaisquer que sejam os problemas, por mais impossíveis que sejam deles serem resolvidos, é o altar onde as pessoas encontram a solução. Enquanto eu estava ouvindo essa canção, me veio à memória de um... Eu estou aqui na África e eu estive no Soweto, domingo passado, retrasado, e uma senhora de quase 70 anos. Eu costumo ouvir milagres, maravilhas na vida de pessoas novas, jovens, senhoras. Mas uma pessoa assim, com a idade mais avançada, eu me surpreendi com essa senhora. Quando eu cheguei na igreja, eu tinha muitos problemas econômicos, eu vivia numa miséria total. E eu fiz várias fogueiras santas. E a minha vida não mudou. Não mudou. Porque todas as vezes que eu subia no altar, eu colocava parte do que eu tinha. Não era muito, mas também não era tudo meu, não era o meu tudo. Não era o meu sacrifício. Não era o meu ouro total. Não era a minha vida por inteiro. Até que um dia, Deus tocou no meu coração e eu juntei tudo que eu tinha, todos os meus cacarecos. Eu fiz um montante de dinheiro. Não era muita coisa, mas era tudo que eu tinha, tudo. E quando eu subi no altar, eu subi chorando. Literalmente eu subi chorando. Porque eu estava colocando o meu tudo, eu estava perdendo tudo que eu tinha, tudo, o resto que eu tinha, eu estava depositando no altar. No momento que eu coloquei no altar, mudou o meu semblante, mudou a minha vida, porque eu fui invadida por uma certeza, por uma alegria, por um gozo tão grande. Eu não sei o que aconteceu, mas eu saí dali leve, feliz da vida. Aí ela disse o que tem. Ela mostrou, ela provou. Uma senhorinha que era pobre, paupérrima, não era pobre não, paupérrima. Ela mostrou, olha, hoje eu tenho o carro que eu quero. Quando eu quero um carro importado, eu mando trazer dos Estados Unidos. Eu tenho minha empresa, eu tenho os meus filhos que trabalham para mim. Eu sou uma mulher de negócios, eu ganho muito dinheiro. Para mim não tem dia mal, não tem nada que seja difícil para mim no que diz respeito a bens patrimoniais. Aí mostrou a casa, mostrou casas, e mostrou, enfim, ela provou. Eu aprendi, ela disse para todos nós, eu aprendi que aqui, no altar, é o lugar onde a gente resolve os nossos problemas desse mundo. Qualquer que seja o problema, inclusive o problema da vida eterna. Eu fiquei impressionado pela maneira dela falar. E ela ainda acrescentou, antigamente nós trabalhávamos para os brancos. Hoje eu tenho brancos trabalhando para mim. Eu achei muito bacana isso. Hoje eu tenho brancos. Quando ela falou assim, imagine, no Soweto, o povo vibrou, o povo pulou de alegria. Por quê? Porque isso não existe. Não existia até um tempo atrás. Mas hoje nós temos visto que Deus
tem mudado, transformado a vida das pessoas, não por conta do dinheiro, do ouro. O valor do ouro não está no seu peso quando ele é depositado no altar. O valor do ouro, o valor das ofertas, está na vida das pessoas, dos ofertantes. É aí que está. Ela colocou a vida no altar e Deus respondeu, para que o mundo possa ver que Deus é Deus e confirma a sua palavra. Ora, Abraão fez esse sacrifício e por conta disso, ele é o nosso pai na fé. E Deus, lá em Isaías, capítulo 51, manda que os seus servos, as pessoas que creem nele, olhem para Abraão. Olhe para Abraão. Está lá escrito, olhe para Abraão. Quando eu o chamei, ele era único. Quando eu o chamei, ele era único. Veja que Deus identifica a situação de Abraão. Ele era único. Hoje, minha amiga, meu amigo, os filhos de Abraão estão espalhados por toda a terra. E ninguém pode contá-los. São incontáveis, como as estrelas nos céus, como a areia na praia na praia. Porque Deus é Deus. Ele é representado pelo altar. E a oferta, o ouro, representa a pessoa que se deposita, que se coloca no altar. Ou seja, o Isaac, que Abraão colocou no altar, representava o próprio Abraão. Era Abraão que estava sendo sacrificado. E olha o que Deus fez na vida dele. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, se você crer, se você for tocado para tomar uma atitude de fé, de grandeza, então vá em frente. Se você não foi tocado, se você não crê, então, que pena. Que pena. O que a gente pode fazer? Nós não podemos fazer nada, a não ser ficar lamentando, né? Mas aqueles que creem, eles obedecem. E os que não creem, não obedecem. Você é uma pessoa que crê ou que não crê. Eu sou uma pessoa que crê ou que não crê. Se eu creio, acontece. Se eu não creio, não vai acontecer, não. Amanhã nós estaremos de volta tratando desse mesmo assunto. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. אתה הולך לבד, אבוד במדבר.